Na lore de Destiny, havia um governo galáctico que era bem avançado, no qual muitas espécies faziam parte, e esse governo se chamava Ecumeno. Imagina aí algo parecido com o Império Galáctico de Star Wars, onde várias espécies alienígenas compartilhavam recursos e conhecimento, mas isso só até a colmeia aparecer e destruir tudo. A história da galáxia Ecumeno foi introduzida pela primeira vez nos livros do Desalento, mas a lore do livro Inspiral mostra pra gente um pouco mais sobre a cultura dessas espécies que formavam o Ecumeno. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Riotes e fica aqui comigo nesse vídeo para você saber um pouco mais sobre esse Império Galáctico que foi dizimado pela colmeia. Segundo os livros do Desalento, o primeiro contato da colmeia com o Ecumeno foi através de uma espécie chamada Dakawa, onde a central do Ecumeno recebeu dos Dakawa a notícia de que eles recuperaram uma nave espacial que tinha aproximadamente 24 mil anos. E essa data, ela coincidia com a mesma época em que o Fundamento tinha parado de fazer contato com o Ecumeno. E dentro dessa nave, alguns mercenários acharam um organismo congelado que dizia se chamar Taox. E a Taox, ela contou para os Dakawa que ela era membro da Protocolmeia e contou também o que aconteceu com os Amonitas lá no Fundamento. E ela também contou quem eram os líderes da colmeia e também como era a biologia da espécie. E quando a colmeia finalmente chegou no Ecumeno, o Ecumeno ainda não conhecia o que era o desastre ou o que era a derrota. Tem uma parte no livro Espiral que diz o seguinte: sinais estranhos nas fronteiras de nosso mundo habitável de repente fizeram sentido, e a inteligência triplamente confiável era o suficiente para mobilizar. E ainda assim, quem estava no centro do nosso Ecumeno unido não conhecia o cheiro do medo. O governo Ecumeno realmente não achou que a colmeia fosse ser capaz de derrotar eles, porque os Amonoides, tecnicamente, eles eram apenas um e não eram uma unidade ou uma galáxia inteira como era o Ecumeno. E durante 100 anos, o Ecumeno, ele lutou e ele fracassou em deter o avanço da colmeia em 17 mundos diferentes, até que simplesmente todas as espécies que faziam parte do Ecumeno ficaram à beira da extinção. O Ecumeno, então, conseguiu identificar quem que eram os líderes da colmeia, que eram Aurash, Satona e Shiro, que naquela altura elas já eram renascidas como o Rei Aurex, Savathûn e Xivu-Arathi. O exército Ecumeno, então, decidiu usar todas as armas mais poderosas que eles tinham contra a colmeia. Uma parte dos livros do Desalento diz o seguinte: processem os alvos assim que eles se manifestarem. A coesão da colmeia irá ruir. A vitória total contra a colmeia será alcançada através da limpeza genocida. E então, após o sucesso dessa ação ecumena, as irmãs da colmeia, elas já estavam cansadas e elas estavam fracas, porque elas estavam perdendo a guerra contra o Ecumeno e os vermes se alimentavam cada vez mais delas, já que elas não matavam mais o suficiente para alimentar os vermes. E por conta dessa situação, no capítulo 26 dos livros do Desalento, a gente pode encontrar o seguinte desabafo das irmãs: estou no meu fim, Savathûn diz. Eu planejo e tramo, mas não consigo derramar sangue o suficiente para alimentar o meu verme. Quanto mais eu tento, mais faminto ele se torna. Eu mato e trucido, Xivu-Arathi diz. Mas quanto mais eu luto, mais o meu verme demanda. Eu também estou no meu fim. Os anjos bélicos da Ecumena me mataram tantas vezes que eu não me atrevo a sair pelo universo com o receio de que eu tenha que usar as minhas forças para proteger a mim mesmo. Meu verme mastiga a minha alma, faminto, disse o Rei Aurex. A Xivu-Arathi, então, desesperada, questiona como que elas vão alimentar os seus vermes. Então a Savathûn diz que elas só conseguiriam alimentar os vermes se matassem bilhões de ecumênicos. O Rei Aurex, então, ele diz que ele sabe de uma maneira e a Xivu-Arathi pede para que ele mate ela e ela diz para ele o seguinte: então me mate e utilize aquela lógica da matança. O poder que você comprova matando algo poderoso como eu. O Rei Aurex, então, corta a cabeça de Xivu-Arathi. E logo em seguida, a Savathûn diz pra ele: e me estrangule. Utilize aquela lógica da matança, a astúcia que você comprova matando algo inteligente como eu. Então o Aurex, já com a força e a velocidade da Xivu-Arathi em seu corpo, corta a cabeça da Savathûn antes mesmo que ela pudesse se mover. E então o Rei Aurex, agora com a força de Xivu-Arathi e a astúcia de Savathûn, foi até o Aka, o verme dos segredos. E lá, ele diz pro Aka que ele quer saber um segredo, o que obviamente foi recusado pelo Aka. E eu vou ler essa parte aqui pra vocês, porque ela é uma das minhas favoritas nos livros do Desalento. Aurex, o primeiro navegador, avançou em direção ao seu deus com a sua espada em mãos,
cortou Akka em pedaços e arrancou dos pedaços o segredo de como invocar a profundeza. Ele escreveu esse segredo em uma série de tábulas, as quais chamou de Tábulas da Ruína, e as carregou em sua cintura. E então o Auryx se tornou Oryx, o rei dos possuídos, e agora tinha o poder de possuir a vida dos seres do universo. E ele voltou para o Ecumeno para terminar sua guerra. O Conselho de Guerra Ecumênico agora já não tinha mais o que fazer quando a Colmeia lançou um contra-ataque que devastou o exército ecumênico, a ponto deles preverem a própria extinção em 220 anos. E no capítulo 27 dos Livros do Desalento, a gente tem a seguinte passagem: a entidade da Colmeia, Oryx Aurax, está liberando uma arma ontopatogênica para causar o que infecta e subverte as forças ecumênicas. Esta arma opera em alvos individuais. Os alvos são abduzidos e devolvidos como servos complacentes da Colmeia com habilidades físicas ilegais e inexplicáveis. Então o Oryx, ele lutou contra o Ecumeno por 100 anos e ele literalmente dizimou o Conselho Ecumeno, e do sangue do Conselho ele reviveu a Xivu-Arathi. Então ele e a Xivu-Arathi lutaram por mais 40 anos e o Oryx enganou os da Kawa dizendo o seguinte: escutem, eu estou com inveja da minha irmã Xivu-Arathi, me ajudem a matá-la. E essa mentira resultou na morte deles, e das cinzas do Dakawa, a Savathûn foi revivida. E por mais 1000 anos, o Oryx, a Savathûn e a Xivu-Arathi lutaram contra a Ecumena e varreram eles do mapa. E até hoje, ninguém lembra que eles já existiram, a não ser nos Livros do Desalento, na mente da Taox, que mais uma vez não foi encontrada, e também no livro Inspiral. E é sobre ele que a gente vai falar um pouco agora. No livro Inspiral, a gente tem mais algumas informações sobre o Ecumeno, como por exemplo que eles usavam a treva para construir um vínculo galáctico de paz. Isso, claro, comparando com o que a gente conhece da treva até então, que sempre foi usada para algo ruim antes dos guardiões dominarem a estase e o filamento. A Ecumena deixava as portas abertas e permitia que qualquer civilização se juntasse ao pacífico império galáctico deles. E os caras, eles compartilhavam conhecimento e recursos com os recém-chegados e com quem já fazia parte do Ecumeno também. Eles ofereciam o abismo a qualquer um que quisesse compreender o mundo à maneira deles e compartilhar da mesma sinergia que eles. E nesse mesmo livro Inspiral e em outras lores de Destiny, o abismo é descrito como um sinônimo da treva. E no final dessa história, no livro Inspiral, após o narrador ele entender que todo o Ecumeno seria extinto, ele diz uma frase que afirma mais uma vez que eles utilizavam a treva: que possamos viver nas profundezas. E é muito interessante que tanto a Ecumena quanto a Colmeia tenham usado a treva. A Colmeia claramente foi enganada pela testemunha, que mostrou uma maneira sanguinária de enxergar a treva, e já o Ecumeno, ele usava a treva com o propósito de paz e evolução. Então, com essa história, fica muito claro que a treva, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E as próprias gravações da Shioma S na contenção do véu confirmam pra gente essa imparcialidade da treva e do véu. E eu vou deixar aí na descrição as referências que eu usei para fazer esse vídeo, para que vocês também possam ler e interpretar da sua própria maneira. E se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta aí onde você acha que tá a Taox. Fiquem firmes na luz, um abraço a todos!